Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Depois de refletir sobre uma história bíblica que envolve serpentes peçonhentas, eu darei a resposta à pergunta 760 e uma nova pergunta para continuar estimulando o estudo das Escrituras. Mas primeiro vamos refletir sobre Israel e as serpentes peçonhentas. Eu confesso que eu gosto de serpentes não peçonhentas. Quando eu morava em outro país que permitia isso, eu tinha como animal de estimação uma serpente, cobra, na língua popular. Até hoje, alguns dos meus netos que também moram no exterior têm esses mesmos animais de estimação. Mas serpentes não peçonhentas, mansas, que não apresentam perigo para a gente. Mas hoje vamos falar sobre outro tipo de serpente. Deus emancipou o povo de Israel da sua escravidão no Egito por meio de um líder corajoso e íntegro, Moisés. Moisés conduziu os israelitas até o Monte Sinai, onde se acamparam durante um ano. E durante esse tempo, Deus deu ao povo uma lei especial e instruções para preparar tudo o que seria necessário para adorar ao Senhor. Um templo móvel, conhecido como tabernáculo, todos os seus móveis e altares, sacerdotes treinados e equipados para serem intermediários entre Deus e seu povo. Quando tudo estava pronto, Deus mandou que continuassem sua viagem, sentido Canaã, para tomar posse da terra prometida. Devido à falta de confiança no Senhor, Israel não saiu do deserto para entrar na terra por 40 anos. Quando o fim desse período se aproximou, a nação recomeçou sua jornada para Canaã. A viagem foi difícil e começaram a reclamar contra Moisés e contra o próprio Senhor. Deus castigou aquela nação ingrata com uma praga de serpentes que começaram a morder os israelitas. Muitos morreram. E os outros se arrependeram e pediram a misericórdia do Senhor. O Senhor mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse numa haste. Qualquer pessoa mordida que olhasse para a serpente seria curada. Desta maneira, a praga cessou. Você pode encontrar essa história em Números, capítulo 21. Agora vamos pensar em algumas lições importantes destes acontecimentos. Primeiro, o pecado leva à morte. Gostaríamos de evitar o assunto, mas qualquer estudo honesto e completo da Bíblia nos obrigará a encarar esse fato. Desde o pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus tem reforçado a lição da consequência do pecado. Em Romanos, um dos livros mais ricos da Bíblia, o apóstolo Paulo dedicou os primeiros capítulos à explicação de vários aspectos do problema do pecado. Entre os pontos apresentados está esta afirmação do resultado da desobediência à vontade de Deus. Ele escreveu em Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Segundo, no caso dos israelitas que murmuravam contra Deus, o resultado imediato foi a morte física de alguns, mas a consequência maior do pecado é a morte espiritual, a separação de Deus. Terceira coisa que observamos aqui, Deus deseja perdoar os pecadores e cancelar a consequência do pecado. 700 anos depois da praga de serpentes, Isaías escreveu, em Isaías capítulo 55, versículo 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Outro profeta judeu escreveu, acaso tenha eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel 18, versículo 23.
Quarta observação, o pecador precisa voltar para Deus para ser perdoado. Os israelitas que reclamaram contra Deus e Moisés se arrependeram. Disse em Números 21, versículo 7, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Quase 1.500 anos depois, o Salvador enviado do céu afirmou o mesmo requisito. O perdão depende do arrependimento. Lucas 13, versículos 3 e 5. E a quinta observação, a serpente de bronze prefigurou a salvação em Jesus Cristo. Em João 3, versículo 16, um versículo que afirma o amor de Deus em mandar Jesus como Salvador. É um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, mas muitos não sabem que este texto usa a serpente de bronze como figura que representa Jesus. Voltando para o versículo 14 de João 3, diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aprendemos muita coisa da serpente no Antigo Testamento, mas quando olhamos para Jesus, temos motivo para dar graças a Deus por sua misericórdia. Vamos agora às perguntas do dia. Pergunta 760. Organize os nomes dos seguintes patriarcas na ordem de nascimento. A. Isaac, B. José, C. Jacó e D. Abraão. A resposta certa, a sequência D, A, C e B. D. Abraão foi pai de Isaac, A. Isaac foi pai de Jacó, C. E Jacó foi pai de José, B. Então, Abraão, Isaac, Jacó e José. D, A, C e B. Pergunta 761. Onde estava o apóstolo João quando recebeu a revelação do livro de Apocalipse? Alternativas. A, Atenas. B, Ilha de Creta. C, Jerusalém. Ou D, Ilha de Patmos. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente de bronze para oferecer perdão para as pessoas que pecaram contra ele. E depois, Jesus Cristo foi levantado para oferecer perdão para as pessoas que buscam a salvação por meio de Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.